Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês realmente estejam bem, que estejam conseguindo fazer a atividade de vocês. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas se Deus quiser a gente vai conseguir vencer tudo isso e dar a volta por cima. Então vamos lá. Essa semana a gente vai iniciar o nosso quarto capítulo, que vai falar sobre fascismo, nazismo e a Grande Depressão, né? Se a gente for pegar o nome correto, o quarto capítulo é a Grande Depressão e os fascismos. Inicialmente, a gente vai falar sobre a Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão, onde ocorreu, o que levou a essa crise, né? Então, vamos lá. Gente, a Grande Depressão, ela ocorreu nos Estados Unidos e ela é uma crise do capitalismo, ela é uma crise econômica que teve alguns fatores que levaram a ela. Só que antes da gente ver esses fatores, eu vou falar para vocês um pouco como estavam os Estados Unidos no início da década de 20, como ficou os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, né? Certo? Então vamos lá. Ele saiu da Primeira Guerra Mundial vitorioso. Foi o país que ganhou mais com a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que os outros países, principalmente os europeus, sofreram bastante com a Primeira Guerra Mundial, alguns ficaram destruídos e tiveram que começar do zero. Já os Estados Unidos não. Ele não foi atingido diretamente pelo conflito, ou seja, o território dele não foi atingido, então não teve destruições em seu território. Ele entrou por último na guerra, mas antes de entrar na guerra ele já participava de forma indiretamente, porque ele financiava armas, financiava munições e também dava empréstimos a esses países, né? Então, ele já tinha um capital acumulado decorrente da Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, ele sai da Primeira Guerra Mundial como a maior economia do mundo. Ele saiu riquíssimo, saiu poderoso da Primeira Guerra Mundial, diferente de outros países que ficaram destruídos. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que trouxe bastante benefício para a economia estadunidense, certo? E aí, durante a década de 20, a gente vai ter alguns fatores, né, que vai contribuir para que, alguns anos depois, ocorra a crise de 29. Primeiramente, vamos lá, eu já disse para vocês que os Estados Unidos saiu rico, então ele tinha um capital, ele tinha como investir em indústrias, ele tinha como investir em produção. E aí a gente vai ter um período que é conhecido como período de crescimento econômico. Nessa época tinha também o consumo excessivo de alguns produtos estadunidenses. Era colocado nos meios de comunicação que o ato de consumir, que o consumo dos produtos estadunidenses era um ato de patriotismo. Então, bastantes pessoas eram induzidas a consumir, ok? Esse período ele é conhecido como Anos Felizes, é o período que antecede a crise de 29, é o período de crescimento econômico, de consumo, e tudo isso vai provocar uma histeria pelo consumismo excessivo de alguns produtos. Então, as indústrias vão passar a produzir bastante e vão incentivar o consumo desses seus produtos. Qual o problema disso, professora? Nos Estados Unidos, apenas 13% da população ela tinha uma arrecadação de 90% da riqueza dos Estados Unidos, ou seja, 13% era rica e o resto pobre. Ou seja, então nem todos tinham condições de estar consumindo excessivamente, né? Aqueles que estavam consumindo porque estavam sendo abertas linhas de crédito, ou seja, a velha compra a pagamento, a prestação, né? E algumas pessoas conseguiam pagar, outras iam enrolando e tudo mais. Beleza, esse crescimento também vem acompanhado por um tal de boom econômico. Não sei se vocês já ouviram falar. O boom econômico, ou boom na economia estadunidense, ele é acompanhado pela especulação das ações na Bolsa de Nova York. A especulação é o aumento artificial dos preços de algumas ações na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York. Então, algumas empresas vão colocar preços mais altos nas suas ações do que realmente elas valem. Vai ter empresas que estão no vermelho, mas se for ver na Bolsa de Valores, as suas ações vão estar lá em cima. Então, vai ter empresas
colocando valor artificial, colocando um valor que não é real, que a sua empresa realmente não vale aquilo que está na Bolsa de Valores. Então, essa é a especulação na Bolsa de Valores. E essa especulação, esse aumento na Bolsa de Valores, né, nas ações, vai fazer com que surjam novos investidores para ela. Então, muitas pessoas vão começar a investir na Bolsa de Valores em busca de uma vida melhor, em busca de riqueza. Era a melhor forma de se ganhar dinheiro fácil, era investir na Bolsa de Valores. Claro que nem sempre dava certo, mas algumas pessoas realmente conseguiram ganhar dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York, ok? Então, isso era disseminado também e várias pessoas investiam, seja ela o seu pequeno investidor, o médio ou o grande investidor, eles buscavam investir na Bolsa de Valores de Nova York porque era a melhor forma de se ganhar dinheiro, ok? Vamos lá. Então, vai ter esses antecessores, né? Os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra super poderoso, com capital para investir na industrialização e em outras áreas também. Aí vai passar por um período de crescimento econômico, vai passar por um período de consumo excessivo, vai passar também pelo crescimento de investidores na Bolsa de Nova York. E isso, gente, vai causar alegria, né? Vai fazer com que os estadunidenses comecem a pensar que tem tudo nas mãos e que podem tudo mais, né? Esse crescimento vai até 1929. Em 1929 vai ocorrer um fato que vai acabar fazendo com que a Bolsa de Nova York acabe entrando em crise. Que é o quê? Vamos lá. Em 1929, alguns empresários vão colocar as suas ações à venda. Qual o problema disso? É que essas ações estavam em alta, essas ações estavam caras. Nem todos tinham dinheiro suficiente para comprar essas ações, ou seja, não tinha comprador o suficiente para essas ações. Então, por vários dias as ações ficaram em alta. No dia 29, essas ações não aguentaram porque não estavam sendo vendidas. Então, o que acontece? O preço despencou. Dia 29 de outubro de 1929, o preço das ações dessas empresas despencaram, desabaram, fazendo com que a Bolsa de Nova York entrasse em um colapso, fazendo com que ocorresse o chamado crash da Bolsa de Valores, fazendo com que iniciasse a partir daí a crise do capitalismo, a crise de 29, certo? E aí, gente, vai ter outros fatores também que vão contribuir para essa crise, né? A gente vai ter a concentração de capital na mão de poucas pessoas, é a concentração de riqueza. Como eu já disse para vocês, os Estados Unidos apenas 13% tinha condições, o resto não tinha. Então, eram poucas pessoas que tinham dinheiro para investir ou para comprar produtos, né? A gente também vai ter a chamada crise agrícola. Essa crise ela vai ser provocada pela modernização do campo. Os grandes produtores ou pequenos produtores vão procurar modernizar a sua produção, a forma de produzir, de plantar e tudo mais. E isso vai fazer com que eles busquem empréstimos nos bancos e tudo mais, e vai fazer também com que se produza mais alimentos. Vou dar um exemplo para vocês. Quanto mais milho eles produzirem, mais o milho vai ser vendido a baixo preço e mais eles vão ter prejuízo. Se eu produzir excessivamente, a concorrência também vai produzir. E aí vai ficar muito milho no mercado, o milho vai ter um baixo preço e essas pessoas, esses produtores vão perder. E foi isso que ocorreu. Então, a superprodução de produtos agrícolas fez com que os preços desses produtos baixassem muito. Então, começou a ter prejuízo para os produtores. Mas esses produtores, antes, já tinham tido um investimento, já tinham investido, alguns já tinham pego empréstimos em bancos ou com outras pessoas mesmo. E colocando suas terras como seguros. Se eles não pagassem os empréstimos, os banqueiros poderiam pegar as suas terras, né, para quitar a dívida. E foi o que ocorreu com muitos. Muitos acabaram perdendo suas terras por conta disso. Não conseguiam pagar as dívidas e os bancos tomavam as terras, beleza? Então, essa crise agrícola, a concentração de dinheiro
mão de poucas pessoas vão contribuir bastante para a crise de 29. Outro aspecto que vai contribuir para essa crise, gente, é a concorrência entre os produtos europeus e frente aos produtos americanos, norte-americanos, né? Eu já falei para vocês que a Europa ficou destruída após a Primeira Guerra Mundial. Só que ela não ficou destruída para sempre, né, gente? E a partir de 1929, a partir de 1924, perdão, ela começou a ressurgir economicamente, começou a crescer e começou a produzir para o seu consumo, para a produção interna, europeia também, mas também começou a bater de frente com os produtos norte-americanos no território dos Estados Unidos. Então isso fez com que alguns produtos também dos Estados Unidos acabassem tendo que baixar o preço, porque a concorrência estava desleal entre eles. Isso contribuiu também para essa crise, certo? E aí a gente vai ter a crise da superprodução. Eles vão produzir demais e não tem gente o suficiente para adquirir essa produção, né? Então vai produzir desnecessário. Por que não tem gente para consumir essa superprodução? Vamos lá. Poucos têm dinheiro. Alguns passaram por uma crise agrícola também, então tem muito produto agrícola à venda. Os fazendeiros entraram em colapso. Algumas pessoas tinham perdido emprego, o salário era baixo, então muitos não podiam comprar demais, já que o salário não dava nem para sobreviver. Então são alguns fatores que vão contribuir também para essa crise, certo? E aí, gente, a crise de 29, ela é uma crise que ela começa assim nos Estados Unidos e que ela tem um efeito absurdo lá. Nessa crise foi vista imagens que vocês nem imaginam que nos Estados Unidos poderiam ocorrer. Então, gente, filas e filas e filas de gente desempregada atrás de emprego, filas grandes também de pessoas em busca de comida, porque foi feia a situação. Teve várias coisas ocorrendo nos Estados Unidos por conta dessa crise. Mas eu quero falar para vocês que essa crise também não afetou só os Estados Unidos, ela afetou vários países pelo mundo. Eu posso dar um exemplo para vocês aqui da Alemanha, que ela estava crescendo após a Primeira Guerra Mundial, graças ao apoio, à ajuda financeira dos Estados Unidos. Mas com que a crise, os Estados Unidos para de investir, para de apoiar a Alemanha e o crescimento dela estagna, né? Para novamente. E aí vai fazer com que o nazismo decorrente disso cresça dentro do território alemão. Então a crise de 29 ela vai contribuir para o crescimento do nazismo alemão, certo? Outro país que eu posso dar exemplo para vocês também é o Brasil. O Brasil ele acaba sofrendo também com a crise de 29. Aqui no Brasil vai ocorrer a crise do café devido à Grande Depressão de 29. Por quê? Os Estados Unidos era o principal comprador do café brasileiro, né? O Brasil exportava principalmente para os Estados Unidos. Não somente o café, mas alguns outros produtos também primários, alguma matéria-prima também era vendida para os Estados Unidos. E aí, com a crise de 29, os Estados Unidos não têm como comprar, eles param de comprar, param de investir em outros países. E aí começa o caos aqui no Brasil, né? Várias sacas de café são destruídas, vários produtores, cafeicultores, eles entram em falência, perdem suas sacas de café, sua safra. Várias pessoas também, milhares de pessoas também ficam desempregadas por conta disso aqui no Brasil. Então a crise de 29, a Grande Depressão, ela não afeta diretamente só os Estados Unidos, mas vários outros países que também acabaram sendo atingidos por essa crise, certo? Então vamos lá, a crise de 29, ela atingiu altos nunca vistos antes, né? Atingiu várias pessoas, mas principalmente os pobres, sim, principalmente os mais pobres, os negros, os mestiços, os latinos que moravam nos Estados Unidos foram os mais prejudicados com essa crise, tá, gente? E aí, a partir de 1932, vai ter as eleições de 1932 e vai entrar o governo de Roosevelt, que ele vai tentar tirar os Estados Unidos dessa crise. E realmente ele consegue. Vamos lá. Em 1932 tem as eleições, Roosevelt ele ganha as eleições
e acaba aderindo à ideia de intervenção do Estado na economia. Então, a partir daí, a partir do governo dele, o governo iria intervir na forma de produção, na forma que a economia ia ser gerida, certo? E aí, ele cria um plano chamado New Deal, é o novo acordo, certo? Esse novo acordo entre ele e os empresários e alguns setores públicos vai estipular algumas regras para a melhoria da crise ou para o fim da crise. Vamos lá. Primeiramente, ele vai estipular que os Estados Unidos, que o governo, ele vai investir 4 bilhões de dólares em obras públicas, hospitais, escolas, aeroportos, rodovias, portos, né? E hospitais, já falei, não lembro. Várias outras obras públicas. Então, ele vai investir realmente pesado no público, nas obras públicas, e ele realmente investe esse dinheiro nessas obras. Então, os Estados Unidos começa a ter uma melhoria, começa a ter emprego, né? Já que ele está investindo em obras públicas, ele vai ter que contratar várias pessoas. Então, começa a surgir emprego nos Estados Unidos, já dá uma melhorada. Outra coisa que esse plano também tem, gente, esse plano econômico também tem, é a limitação da produção industrial. Ele vai limitar a produção industrial a bens necessários. Vão produzir somente aquilo necessário para o consumo. Nada de produzir além, nada de produzir a mais, certo? Então, o consumo, os bens de consumo vão ser produzidos, mas nada de estar consumindo além, nada de estar produzindo além, desculpa, certo? Então, se o mercado de consumo, ele vai consumir apenas 100 rádios, eu vou produzir apenas 100 rádios, ou 100 fogões, certo? Não vou produzir além disso porque vai sobrar e vai acabar prejudicando a economia. Outro ponto também, ele vai melhorar a situação dos trabalhadores, ele vai fixar um salário digno para os trabalhadores, ele também vai limitar a jornada de trabalho, certo? Ele vai implantar o seguro-desemprego e o seguro-velhice para aqueles que têm acima de 65 anos. Então, ele vai dar essa melhorada também para os trabalhadores. E aí, gente, a partir dessa nova forma de governo que foi implantada nos Estados Unidos, a partir do governo de Roosevelt, os Estados Unidos começam a crescer novamente, começa a criar novos empregos, as indústrias voltam a produzir normalmente. Então, a partir de 1933, os Estados Unidos ele volta a ter um crescimento na sua renda, volta a crescer a sua economia. E aí termina a crise de 29, em 1933, no governo de Roosevelt, certo? Belezinha? Qualquer dúvida, vocês me procurem, que a gente vai tirar. Peço desculpa por alguma coisa, tá? Porque é um vídeo caseiro, não tenho experiência de gravar vídeo nem nada. E para gravar aqui é complicado porque tem os barulhos externos, tá? Então, beijinho, fiquem com Deus e até a próxima.